Continua cheio. São os irmãos, papai do Senhor, amém? Glória a Deus. Nesse momento entraremos agora na presença do Senhor para aprender dele um pouco mais. Quero que você abra a sua Bíblia. Livro de João, capítulo 14, versos 16 a 18. O Evangelho de João, capítulo de número 14, versos 16 a 18. A palavra do Senhor fala assim: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro ajudador, em algumas versões está Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Senhor Deus amado, Deus de glória, Deus de infinita bondade, permita, Pai, entrarmos na Tua presença como espectadores da Tua palavra. Temos o nosso coração aberto para o que o Senhor quer nos ensinar, Deus. Dependemos, ó Pai, do Senhor, para nos iluminar, porque toda luz provém do Senhor. Esperamos que o Senhor fale conosco nesse momento, em nome de Jesus. Fala conosco. Amém. Meus irmãos, a palavra que eu quero compartilhar com os irmãos hoje, o tema é regeneração, eu creio. Vou falar de novo. Regeneração, eu creio. A regeneração, ela é classificada como um ato divino. Esse ato é destinado àquelas pessoas que creem do Senhor. Creem que pode ocorrer uma mudança a partir do momento que eu me aproximo do Senhor, do seu Filho e dos seus ensinos. Eu confio e acredito nessa mudança. Essa mudança é para quem crê. Quando Jesus fala que o mundo não pode conhecer o Espírito Santo, porque não o conhece, mas nós o conhecemos. E eu quero começar essa noite fazendo uma pergunta para você. Você conhece o Espírito Santo? Essa é a primeira pergunta que eu quero falar. Você conhece o Espírito Santo? Ou você ouviu falar e já ouviu na Bíblia e todas as historinhas que são contadas? Ou você vive com o Espírito Santo? Será que nós vivemos com o Espírito Santo? O que nós fazemos, o que nós pensamos, se tem sido guiado pelo Espírito Santo? Ele é um agente ajudador, como diz o texto, ou consolador. Mas, acima de tudo, é um agente de mudança nas nossas vidas. E eu quero começar dizendo que o Espírito Santo é uma pessoa, assim como Cristo foi. Nós não temos o hábito de considerar o Espírito Santo uma pessoa,
Nós consideramos apenas o Espírito Santo como poder que nos enche para nós fazermos alguma coisa. E muita gente tem pensado nisso. Vou buscar os dons do Espírito Santo. Porque eu cheio do Espírito Santo, eu vou fazer as coisas. Não tem o Espírito Santo como o próprio Cristo, como Deus. E eu considero o Espírito Santo como uma ferramenta. Eu preciso expulsar o demônio, então eu vou fazer uma campanha lá de uma semana antes de eu ir orar. Vou me encher de Espírito. Os profetas da antiguidade eram cheios de Espírito para falar ao povo. Nós temos a oportunidade de conviver com o Espírito. Os irmãos conseguem entender essa diferença? De apenas ser cheio do Espírito, a manifestação do Espírito, transbordar em um momento pelo Espírito. O cristão verdadeiro mergulha, vive mergulhado no Espírito Santo e também tira todas as suas ações e todas as suas atitudes e tudo é guiado pelo Espírito. Dessa maneira eu tenho que negar a minha vontade, negar o meu desejo, negar os meus projetos. Do contrário, o Espírito Santo me dirige. Eu continuo me servindo. Eu continuo servindo a minha carne, a minha índole. E o homem, depois que o pecado entrou, ele é por natureza mau. Ele não foi criado mal, mas ele se tornou mal depois que o pecado entrou no mundo. Deus não é invasivo. O Espírito Santo não vai coagir o mal que há em mim se eu não deixar isso claro para o Senhor. Senhor, deixe claro, me rendo, me entrego. Aí o Espírito faz. Do contrário, o que eu acho que é uma liberdade é uma escravidão. Eu sou livre, eu faço tudo o que eu quero. Você está preso ao pior dos desejos, ao desejo da carne. Você é o pior dos escravos. Mas eu tenho o Espírito Santo. Eu já até falo em línguas. Deus abençoa. Tomara que o resto tudo seja abençoado nas nossas vidas. Como aquele momento que nós temos. Quando estamos falando do Senhor, quando abrimos a Bíblia, nós vivemos na mesma seriedade. Hoje de manhã, na escola dominical, nós estamos comentando sobre o vídeo que está rolando na internet, criticando os cristãos, e o vídeo é uma realidade, porque ele está perguntando para as pessoas na rua, quem são os cristãos? Todo mundo joga pedra. Aí depois pergunta, quem é a igreja? A metade joga pedra. Metade dos entrevistados joga pedra. Aí pergunta, quem é Cristo? Aí eles começam a falar assim, Cristo é uma pessoa legal, né? Bacana, assim, uma pessoa importante, né? Poder falar e tal. E algumas falam, ele não existiu. Não do jeito que os cristãos falam. Porque é impossível ser da forma que ele é. Realmente. Quem não conhece o Espírito Santo, diz que é impossível viver como Cristo viveu, falar o que Cristo falou, ter o projeto que Cristo teve. Porque tudo isso vem do Pai. A palavra nos fala isso. Que vem do Pai. Jesus fala, eu pedirei, rogarei ao Pai que vos mande um Consolador. E a própria palavra nos mostra que a promessa de Jesus foi cumprida. Um pouco sobre esse ato divino de regeneração na palavra do Senhor. Abra essa Bíblia em 1 João 5:1. E agora nós vamos ver que o crente, essa pessoa que acreditou em Jesus,
e ando no Espírito, vamos ver quem que ela é filho. Segundo a palavra, não sou eu que estou dizendo. Todo aquele que crê em Jesus, que Jesus é o Cristo, é nascido, me ajuda aí, irmão, é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Outra pergunta que nós devemos nos fazer. Eu sou nascido de quem? O filho carrega os traços e as características de seu pai. Todo mundo que olha para os meus filhos diz que é o pai. Hoje eu ouvi um ateu que se casou com uma moça que está tendo problema. E ele foi lá na minha casa, meu amigo. E ele disse, olha, antes de casar eu tenho que conhecer a mãe da esposa mesmo. Porque ela já começou a dar no trabalho, é igualzinha a mãe. E ele mesmo chegou a essa conclusão. Não está segurando a barra, né? E o que eu disse para ele? Que falta na vida dele é o que eu tenho dito há muito tempo. Falta uma fé na vida dele. Falta a fé em Cristo Jesus. E eu perguntei para ele, falei, olha, como que você espera ter alguma coisa boa fora de Cristo, fora de Deus? Você acha que a conveniência do mundo vai até onde? Sem o Espírito Santo. Sabe o que Jesus fala? Sem mim, nada podeis fazer. Sem mim, nada podeis fazer. Nada. Não há felicidade fora de Cristo. Há momentos, mas não há felicidade, não há paz. Jesus diz assim, deixe-os a paz, a minha paz os dou. Não a dou como o mundo. A paz de Cristo é melhor. É diferente. E é durável. Crente é nascido de Deus. É o primeiro ponto. O segundo ponto, a parte da purificação. Somos nascidos de Deus pela fé. Mas há uma necessidade constante de vivermos em santidade, em purificação. E isso também vem do Pai. Um texto interessante, se quiser abrir em Tito 3:5, acho que é mais fácil o irmão por aí. Eu, o esperto, eu marquei aqui na minha Bíblia. Em Tito 3:5. Deixa eu ver. Vou ler ali com vocês. Não em virtude de obras de justiça que nos houvéssemos feito, que nós houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou mediante a palavra lavar, banho, lavar da regeneração e renovação pelo Espírito Santo. É assim que Deus nos faz. É essa força que eu me transformo. É pela força do Espírito Santo. A minha regeneração vem do Espírito Santo. Então, ao invés de dizer assim, irmão, eu fumava, mas depois que eu entrei para a igreja, eu parei, eu consegui largar. O mérito não é seu. Rapaz, eu bebi demais, depois que eu entrei para a igreja, parei, porque eu não fui mais para o boteco, né? O mérito não é seu.
O mérito é do Espírito Santo. Irmão, preguei tanto com meu marido que ele se converteu. O mérito não é seu. É do Espírito Santo. Nós somos dependentes do Espírito. E não temos essa glória. Vem de Deus. É uma transformação que só quem crê pode alcançar. Só quem crê. O Espírito Santo é uma pessoa. Ele está com você essa noite. E ele te trouxe aqui. Você não veio com a sua fé. Você não gastou o seu dinheiro. Foi o Espírito de Deus que trouxe você aqui. Uma pregação com o cantor da comunidade de Ipiranga, né? Não lembro o nome. Ele estava fazendo uma pregação muito bonita e ele parou a pregação e falou: eu quero falar com você agora, que está achando que essa palavra servia para o seu amigo. Meu pai podia estar aqui, minha tia. Essa pregação ia servir para ela. E ele disse o seguinte: se fosse vontade do Espírito, aquela pessoa estaria lá. Portanto, a palavra era para quem estava lá. Era uma dica para a pessoa não se desviar da palavra. É com você mesmo, comigo, que Deus está falando. A purificação, a lavagem e o banho também se encontra no livro de Atos 22:16. O livro de Atos, capítulo 22, versículo 16. O texto fala assim: e agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus, invocando o nome dele. Ele quem? Jesus. Lava os teus pecados. Isso é o que o batismo faz. Isso é que o Espírito Santo faz nos nossos vidas. Aquele ato de batizar é a porta pelo qual o Espírito Santo toma posse da sua vida. É como se você fosse no cartório e passasse o seu nome. Agora eu não pertenço mais ao meu pai e à minha mãe. Eu pertenço ao Espírito Santo de Deus. Eu não fui gerado mais pelo homem, pela carne, mas fui gerado pelo Espírito Santo de Deus. Nós hoje estamos falando de regeneração. Eu creio. É o Espírito Santo que faz. Próximo ponto. Depois de saber que o crente é nascido de Deus, depois de saber que a purificação é feita pelo Espírito Santo, agora nós vamos falar de vivificação. Vivificação. A diferença entre uma coisa animada e uma coisa inanimada. A diferença entre ânimo e desânimo. A diferença entre ócio e trabalho. A diferença entre projetos, sonhos, planos e frustração, decepção. Vivificação. É um renovo advindo do Espírito Santo. Está lá de novo em Tito 3:5. No mesmo versículo diz: não em virtude de obras de justiça que houver nos feitos, mas segundo a misericórdia nos salvou, mediante o lavar da regeneração e renovação do Espírito Santo. Vivificação. Regenerar é pegar. Eu trabalhei muito tempo em oficina de pintura. Trabalhei
quase 10 anos na minha vida com meu pai, uma oficina. Nós fazemos pintura. Eu ficava maravilhado com a transformação dos carros. Tinha carro que chegava lá que a gente olhava, quando está faltando até pedaço. A ferrugem comeu até no meio da porta. Como é que vai? Aqueles carros antigos tinha que trocar de longarina, que entrava água, né? Caía aquela longarina, caía. Rapaz, Fusca, caía o piso inteiro no chão. Você olhava o Fusca, tá só o buraco lá dentro. Falava, como é que vai arrumar esse carro? Isso não presta mais. Tem que jogar fora. E o dono chegava aqui e falava assim, você tá doido? Esse carro aí é do meu pai. E eu não jogo fora não, rapaz. Você pode não valer nada pra você. Eu fui carregar desde criança nesse carro. E esse carro me levou para a escola. Ele me levou lá para o meu casamento. Não vou, eu vou arrumar esse carro. E a pessoa gastava dinheiro, gastava tempo, ficava andando a pé. E aquele carro começava a ser transformado. Passar por um processo de regeneração. E tinha parte que até 70% do carro era substituído. Porta nova, roda nova, amortecedor, eixo, longarina, e vai indo. E tinta, e lixa, e massa, e tinta. É porque não tinha celular para fazer a selfie, né? Porque senão todos os carros a gente batia uma foto antes e depois. Tinha alguns carros de coleção que nós fazemos isso. Irmão, era impressionante. Depois que terminava de pintar o carro, ficava secando a tinta para polir. As pessoas chegavam lá e falavam assim, ué, esse carro estava aqui semana passada, não? Você estava? Não, esse carro aí não tem que não, tenho certeza. Rapaz, você lembra aquele carro azul, aquele ferrugem até no meio da porta? Rapaz, aquele carro nunca. É aquele carro. Irmão, quem olha para nós hoje tem que ter essa sensação. E esse aí, você não é de garra, não. Não, conhece de garra, rapaz. Você não é. Você aí nunca foi o rei. Desse jeito aí, nunca. O rei era garra. Nossa. Sabe por quê? Porque Deus amou e Jesus o reformou. Glória a Deus. E ele ficou irreconhecível. Isso é uma regeneração. Eu fiz isso 10 anos da minha vida. Quais são os traços? Quais são as áreas da minha vida, da sua vida, que o Espírito Santo transformou ou ainda está trabalhando? Qual que é a área que ainda falta renovar? A palavra diz que quem iniciou a boa obra é fiel e justo para completá-la. Regeneração, eu creio. Irreconhecível. É assim que o mundo deve nos ver. Não reconheço. Nunca vi essa pessoa. Realmente. Ela foi regenerada. Mas ela não foi só restaurada. Ela foi vivificada. Ela foi animada. Ela foi transformada. Quando eu restauro, eu regenero, eu devolvo aquele estado antigo. Fica novo. Mas talvez aquele carro ainda precise de algumas coisas para funcionar. Talvez essa pessoa, ela precise de acessórios. Talvez ela precise de transformações, não só regenerar, mas uma melhora. Imagina, entra um Fusca, tem um programa Lata Velha, né, antigo, do Luciano Huck, onde ele fazia isso, pegava o carro e dava uma... Tem séries americanas,
que passam em TV fechada sobre restauradores de carros. E eles não só restauram carros, mas transformam ele. Põe novos adereços, novas luzes, novas referências. E todo mundo quer ficar perto. Todo mundo quer ver o que aconteceu com essa pessoa. Mas não é o cristianismo atual. Nós não temos visto muito disso. Você viu, fulano converteu. Ixi, então não estou nem na casa dele mais, porque deixou de ser legal. Vou lá mais não, ficou chato agora. Vai ficar intolerável, insuportável. Vai se fechar agora. Acabou. Aquela diversão, aquela alegria que a gente tinha, agora não. Será por quê? Muitos de nós estamos sendo restaurados. Mas se não tem o alimento constante, a presença do Espírito nos renovando, nós não somos vivificados. Portanto, meu irmão, desânimo é uma palavra que é um indicador espiritual na vida do cristão. Ah, estou meio desanimado. O Espírito Santo está lá embaixo, né? Porque ele nos vivifica. A obra não é nossa, a força não é nossa. Não é pela nossa obra, em virtude do que nós fazemos, que nós somos justificados. Pelo amor de Cristo. Pelo amor de Deus. Nós, às vezes, pensamos que também as pessoas não têm salvação. Mas nós cremos que Deus fez do barro o homem e soprou nele o fôlego da vida. Mas não cremos que ele pode transformar o Ronivon, não cremos que ele pode transformar o Fernandinho Beiramar, né? Não cremos que ele pode transformar o corrupto do governo. Não cremos. Mas nós cremos que Deus fez o homem do pó da terra. Mas aquele caso ali está difícil, hein? Eu acho que Deus ali não resolve. Como que eu posso me encher dessa fé? Imagina você que Deus do nada, do pó, cria um ser humano. E continua criando do pó. Se você for pôr no microscópio para ver o tamanho do óvulo do espermatozoide, é microscópico. É uma célula anã. É muito menor que uma célula comum. Continua fazendo o homem de cima da terra. É uma fração minúscula que se torna um ser humano. Um organismo complexo. Deus continua fazendo isso. Nós cremos que Deus faz isso. Mas nós não cremos que Deus pode mudar uma pessoa que mentiu para mim, que me enganou, que fala mal de mim. Eu não creio que Deus pode mudar essa pessoa. Isso é um absurdo. O mesmo Deus que levanta o homem do pó da terra pode devolver. O mesmo homem pode ser transformado de todas as formas por Deus. Regeneração, eu creio em mim, eu creio em você. Amém? Né? Eu creio. Se você não crê que Deus pode transformar o semelhante, o perdido, o morto espiritualmente, a nossa fé em Deus está minúscula. E no Espírito Santo não há fé. Eu creio na criação, mas não creio na regeneração. Portanto, a minha fé não está completa. Eu preciso de uma fé completa.
para trabalhar, para manter a minha vontade acesa de proclamar o Evangelho transformador, de disseminar a palavra liberta. Essa é a fé que eu tenho que exercer quando eu canto cânticos a Deus. Essa é a força que eu devo ter. Olha só, Gênesis 2:7, Deus sopra um homem coisa da vida. Em Efésios 2:10, vejamos que a palavra nos diz. Efésios 2:10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para... Tem certeza? As quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Mas eu amo, irmão, quando aquela menina lá da novela dá um tapa na cara daquele rapaz que aparece. Eu amo assistir uma videocacetada. Se nós enchemos o nosso coração, é isso que nós iremos ter. Nós temos um caminho bom. Fomos preparados, fomos criados para andar nesse caminho. Deus preparou coisas boas, mas só passa por esse caminho quem consegue, ou quem se entrega na direção do Espírito Santo. Ainda em Efésios, do capítulo 4, 24, mais à frente, diz assim: e vos revistais do novo homem, criado segundo... Não é o pastor, não? Não é o irmão que me deu discipulado, não? Não é o meu líder? É segundo quem? Só Ele pode nos revestir. Em justiça e retidão, procedentes da verdade. E aí Jesus fala: eu sou o caminho, verdade e a vida. Quando Paulo fala que Deus preparou o caminho, é Cristo. Quando fala que nós temos justiça, retidão, procedente da verdade, procedente de Cristo. Ele é a verdade. Olha só, o Espírito Santo muda. Quando fala para revestir o novo homem, é você mudar o que era velho. Revestir o novo homem é deixar a prática antiga, deixar o conceito antigo. Primeiro, mudar a natureza, mudar a sua natureza. Segundo, mudar o seu caráter. Terceiro, mudar os seus desejos. E o quarto, mudar o seu propósito, as suas intenções. Imagine uma pessoa que tem a natureza transformada pelo Espírito Santo. Ela vai ser igual aquele carro reformado. Mudou o aspecto, mudou tudo. É uma mudança radical. O Espírito Santo nos muda radicalmente. Muda o nosso caráter. O caráter é uma coisa ligada à nossa índole, tá? Nossa moralidade. Desenvolver o caráter, tá? É desenvolver um exemplo, respeito,
valores morais, como cordialidade, respeito às leis, respeito à governança. Olha, não, você vai dar desculpa aí, mas dá para respeitar não. Está puxado, hein? Está puxado respeitar, não. Nós devemos respeito às nossas autoridades. Não sou petista, viu, irmãos? Mas é um traço de caráter. Solidariedade é um traço de caráter. É um dom espiritual. Mas você também pode ter um caráter solidário. Mudança de desejo. Ah, não. Aí você foi bom. Aí não. Desejo. O que tem a ver Deus, né? Lá no trono dele. O que tem a ver Deus com sua majestade? Tem tudo que ele quer. Entendeu? Aí chega que meu desejo Deus quer mandar também. Eu só tenho isso na minha vida. Nasci pobre, sem ele nem beira. A única coisa que eu tenho é minha opinião e meu desejo. Eu tenho que estudar as duas coisas. Sim. O Espírito Santo faz essa mudança. E eu vou te falar, viu? O processo de para arrumar o carro é pesado. Nós não tínhamos muitas ferramentas, não. Então meu pai amarrava umas correntes numas árvores que tinha na porta de casa, na oficina lá, nas veigotas lá, e colocava um expansor e começava a apertar, e aquela lata ia esticando, e ele falava assim, fica longe, porque pode arrebentar aqui. Talvez a mudança custe caro, mas só tem esse jeito de fazer. Eu não conheço outro jeito. E aí ele deixava aquele carro esticado, e era engraçado, porque ele deixava 2 dias lá e ele não podia nem passar perto. Parecia uma armadilha, né? Uma coisa assim. O processo era doloroso. E cortar o pecado pode significar cortar a carne. Não é churrasco, não. É cortar aquilo que você ama. É cortar o que você gosta. Mudar o seu desejo. Irmão, como é que é isso, irmão? O Espírito Santo vai mudar o meu desejo. Então o que eu gosto não é o que eu preciso. Não. Deus sabe o que nós precisamos. E com certeza não é o que nós queremos. Então, ou eu busco o que eu quero, sendo servo de mim mesmo, ou eu busco a Deus e deixo Ele resolver o resto. É simples assim. O Evangelho é assim. Ou pega com Deus e deixa tomar conta do resto, ou você fica a vida inteira dando murro na ponta de faca, como diz o ditado antigo, né? Mudar o propósito. Mudar o propósito. Com qual intenção eu crio uma família? Com qual intenção eu tenho filhos? Com qual intenção eu faço um curso em faculdade? Com qual intenção eu ajudo a igreja? O que tem por trás disso? Uma coisa que a gente aprende na arte marcial, eu sou professor de lutas, todo aluno que entra e fala assim, eu quero treinar. Primeira coisa que a gente pergunta é, pra quê? Primeira pergunta. Não, porque um rapaz me bateu e eu estou com raiva dele. Não, então pode procurar outro lugar. Pode procurar outro lugar, porque você vem no lugar. Por que você quer treinar? Não, porque eu quero ter um conhecimento, dizem que é saudável. Então você vem no lugar certo. Vamos treinar. Tem um propósito por trás daquilo que você faz. Tem um propósito. Todas as ações que você faz têm um propósito. E se o alvo sempre é você,
se o alvo dos meus propósitos, das minhas ações sempre sou eu, não, irmão, eu trabalho é para mim, não trabalho para Deus, não. Sim, você trabalha para Deus. Porque o seu trabalho, o seu testemunho honra a Deus. Você não trabalha por causa do seu salário. O salário é o que Deus abençoa. Você trabalha porque a luz de Deus vai fazer a diferença onde você estiver. E as pessoas vão perceber que o cristão é diferente. Portanto, cristão que não gosta de trabalhar, está errado. Cristão que tem preguiça de trabalhar, está errado. Não foi transformado pelo Espírito Santo. Nós não trabalhamos pelo dinheiro. Você trabalha para glorificar Deus no lugar onde você estiver. Amém, irmãos? Amém. Ficou pesado, né? Ficou puxado. Olha só. Quando a gente fala de mudança, e eu já estou terminando, olha o que esse filósofo aqui diz. Todas as criaturas possuem certa natureza segundo a sua espécie, determinada pela sua ascendência. Essa natureza, ascendência de onde ele veio, tá? Essa natureza que o animal recebe dos seus pais determina desde o princípio a sua esfera e a sua capacidade. Ou seja, a sua forma e o que você faz. A topeira não pode subir aos ares como faz a águia. Nem tampouco o filhote de águia cavar buracos como faz a topeira. Nenhum treinamento fará a tartaruga correr como antílope e nem ser tão forte como o leão. E a conclusão dele: além de sua natureza, nenhum animal poderá agir. Marcos 2. Porque ele pode te regenerar. E pode vivificar. E pode mudar toda a sua tendência. E tudo que você traz, ele pode mudar. Ele pode transformar. Imagina ter traços de Cristo. Imagina ter a paciência de Cristo. Tem uma história de um missionário que chegou numa tribo. Foi até o Leandro que contou essa história. O missionário chega numa tribo e começa a pregar sobre Jesus. Jesus curava, que Jesus ajudava, Jesus melhorava a situação das pessoas. E os índios disseram assim: nós conhecemos esse homem. Ele esteve aqui há muito tempo. E ele ajudou todo mundo. Ele era um médico. Ele aconselhava as pessoas. Ele ajudava, acompanhava as pessoas, trabalhava junto com elas. Nós conhecemos esse Jesus, ele já esteve aqui. Sabe o que é isso? Identidade. Nós perdemos a nossa identidade quando nós deixamos o Espírito Santo agir em nós. E nós temos a identidade de Cristo. E é tão bonita essa história que faz com que essa pessoa que tem testemunho seja confundida com Cristo. É assim que eu deveria aparecer no meu trabalho, é assim como eu deveria aparecer nos meus familiares, na minha casa, nos meus filhos. Existe uma necessidade de regeneração. Vamos ver 1 Coríntios 15, 45.
Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Espírito vivificante. Esse é o segundo Adão. É o que regenera. Eu tenho aqui 4 pontos sobre a regeneração. Irmão, como que eu consigo essa mudança? Porque me parece passos complicados. Como que começa esse processo? Primeiro, o batismo e o recebimento do Espírito Santo. Mas antes de tudo, crer. O processo começa pela fé. Crer em Jesus Cristo. Primeiro, você tem o desejo de provar algo mais? Levanta a mão, irmão. Eu tenho. Você tem o desejo de provar algo mais? Ou do jeito que você está vivendo, a sua fé está bom demais? Você tem desejo? Levanta de novo a mão, irmão. Deixa eu confirmar. Talvez Deus não viu, né? Levanta a mão. Né? Olha só. Desejo de provar algo mais. Outra coisa. Desejo de ser tocado na alma. Na alma. Eu quero que Deus cuide de mim naquele lugar que eu não falei para ninguém ainda. Aquela dificuldade que eu tenho, que eu não revelei. Eu quero que Deus me toque naquele meu trauma, naquela coisa que me entristece minha vida toda. Toda vez que eu falo, me deixa triste. Toda vez que eu vejo, eu quero ser tocado na alma. Isso é fome, é sede, é falta, é um vazio, é incomodação, é uma inconstância, uma inquietação. Eu quero que o Espírito toque nesse ponto, onde eu tenho certeza que eu serei aperfeiçoado quando isso acontecer. Será que nós temos essa conversa franca com o Espírito Santo? Lembrando que o Espírito Santo é uma pessoa, é a terceira pessoa de Deus, é o próprio Deus. Será que eu tive essa conversa franca? O Espírito Santo me fortalece naquela minha fraqueza espiritual, naquele meu pecado oculto particular, naquela fraqueza. Desejo de ser tocado na alma. É mais do que o desejo de provar algo novo. É o desejo de mudar. Pessoas frequentam igrejas, e essas igrejas fazem retiros, e acampamentos, e congressos, com derramar do Espírito Santo e pregadores estrangeiros. Estão crendo que serão atingidos se forem num determinado lugar e fazer um determinado esforço. O único esforço que nós temos que fazer para ser tocados pelo Espírito Santo é contra eu mesmo. Não custa dinheiro. Não tem lugar que o Espírito Santo mover. Não custa dinheiro. Não tem hora na cara. Tem uma atitude de governar a minha vontade, entregar ao Espírito Santo. Pessoas são tocadas, porque quando chegam nesses locais se abrem para o Espírito Santo. Não sou contra a pessoa ir para o monte orar, separar momentos de comunhão, mas eu sou contra a pessoa achar que só assim que funciona, porque não é verdade.
Irmão, você tem que ir lá, meu amigo. Irmão, se você não for, irmão, você não vai profetizar nunca, irmão. Vou falar para você, nunca vai sentir Deus completamente se você não for lá. Isso é verdade? Não. Não. O único custo que tem é contra nós mesmos. Terceiro desejo é o desejo de mudar radicalmente. Não ter medo. Irmão, eu vou ser franco com você, eu tenho medo. Eu tenho medo de você vai estar dispersando, tem um pouco de carne aí, não sei não, hein? Eu tenho medo disso aí que, né? Eu tenho medo de me dedicar ao trabalho e o pastor mandar expulsar um demônio. Eu tenho medo aí de me dedicar ao trabalho e ter que ir no cemitério orar com uma família. Doido mesmo que tem. Então, se eu tenho medo de ter que fazer algumas coisas, eu tenho medo de virar um administrador cristão e ter que me envolver no problema de outras pessoas, porque eu já vivo desesperado com os meus problemas. Deus já me pôs fraco demais. Não tem mais condição. Meus problemas já me esmagam, me sufocam. E como que eu vou lá na África resolver o problema do diabético? Como que eu vou no hospital fazer uma oração? Como que eu vou impor as mãos para resolver o problema financeiro, meu irmão? E eu mesmo, né? Não estou lá onde eu queria ainda, irmão. Você pode não estar onde você queria, mas hoje você está onde Deus quer. Hoje você está onde Deus quer. Você é exatamente como Deus projetou. O Robson é o que ele projetou. Esse minuto é como Deus projetou. Porque Ele governa todas as coisas. O desejo de mudar radicalmente uma atitude em relação ao pecado e em relação ao serviço. Nós temos uma luta contra nós e temos um agravante que é o pecado. O pecado foi vencido na cruz, mas nós mantemos ele como aquele pó que fica em cima do móvel velho. O pecado fica sobre nós se nós não andarmos no Espírito e termos comunhão com Deus. Livro de João, capítulo 3, verso 6. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Ponto. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Ponto. Vamos ficar de pé? Se você tem uma dificuldade para entender e conhecer o que o Espírito Santo faz na sua vida, quer que você agora feche os seus olhos. Amém. Amém. Aleluia.
Feche os seus olhos. Coloque-se na presença de Deus. O Espírito de Deus quer transformar por completo as nossas vidas, nossas ações, nosso dia, nosso corpo, nossas palavras, nosso coração, nossa dificuldade em perdoar, nossa dificuldade em pedir perdão, nossa dificuldade em viver o Evangelho genuíno 24 horas por dia. Deus amado, eu te invoco, em nome de Jesus, que o seu povo receba o Espírito Santo de Deus, agente transformador, de alma, de coração, e que esse Espírito possa cumprir a sua função por completo em nossas vidas. Que esse Espírito vivificante nos levante, nos atinja com o seu voltar, que o processo de transformação seja, Senhor, acelerado, para que nós possamos ser úteis, ó Pai, na tua obra, sermos úteis no seu projeto, nos seus planos. Deus de amor, nos envolve agora, Pai. Nos abraça, Deus, com o seu Espírito, ó Pai. Como mão, ó Pai, para nos proteger das nossas vontades, para nos proteger das nossas manias, ó Pai. Para proteger aquilo que nos torna pequenos, ó Pai, como filhos de Deus. Nós não somos pequenos, ó Pai. Nós temos o seu Espírito, justificador, vencedor, que nos lava, Pai, que nos molda. Nós cremos, ó Pai, na nossa regeneração. Nós cremos na nossa vivificação. Nós cremos em Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Senhor Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Deus respeito, porque você é nascido do Espírito. Pode se sentar. Passou pelo chão.